Olá, o Trajetórias já está no ar. Nós seguimos nossa série em homenagem aos voluntários que trouxeram luz e esperança durante esse período de enchente que o estado inteiro enfrentou. E o nosso convidado é o Leandro Aires, gestor comercial que atuou como voluntário nesse período aqui no estado. Então, Leandro, seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui hoje, tudo bem? Olá, tudo bem, obrigado. Vamos contar um pouquinho dessa história, né, Leandro? Foram muitos dias, né, trabalhando como voluntário. Dentro d'água, mais ou menos uns 15 dias, né, que a gente ficou embarcado, né, naquela questão de vai, sobe, ajuda, socorre. Então, dentro d'água mesmo, foi em torno de 15 dias. E o que te fez buscar esse voluntariado, assim? Como é que tu se dedicou a isso? Como é que surgiu a vontade de atuar nesse período? Eu nunca tinha feito nada na linha de voluntariado, né, nunca tinha feito nada. Mas quando eu vi aquelas postagens dos meus amigos nas redes sociais, o que estava acontecendo com Porto Alegre, o que estava acontecendo com o bairro onde eu nasci, que eu praticamente nasci, não, que eu me criei, né, que é lá o Maitá, Vila Farrapos, que é onde eu tenho, né, muitos amigos, eu disse, não, eu tinha que fazer alguma coisa, eu não podia ficar em casa sentado sem fazer nada. Então eu levantei e fui tentar ajudar do jeito que eu sabia. Eu sabia pilotar barco, quando eu era adolescente eu pilotava barco, eu sabia algumas coisas de fazer uma gestão de pessoas, né? Então eu disse, não, de algum jeito eu vou ser útil. Eu sei cozinhar, então alguma coisa eu vou fazer. E entrei na água e comecei a absorver aquilo, comecei a fazer coisas que eu não imaginava, comecei até a me colocar muitas vezes em risco para salvar outras pessoas, que eu nunca imaginava ter feito isso. Então uma coisa que assusta depois, quando tu sai daquilo ali e começa a olhar de fora assim, gente, o que eu fiz? E é incrível essa empatia que tu teve, né, Leandro, de se colocar no lugar das pessoas e sabendo que alguma coisa tu ia saber fazer. Porque eu ia te perguntar mesmo, o que um gestor comercial, que é a tua área de formação, tua área de atuação hoje, né? O que um gestor comercial faz durante um período de enchente para ajudar outras pessoas, para salvar outras vidas? Tentar na organização, né, que é uma coisa que a gente tem bastante, né, de tentar organizar, liderar as equipes, né, desenvolver o trabalho, tentar, porque a gente não tinha apoio, né, era tudo voluntariado. Então não tinha gestão nenhum, era a gente por nós. Então a gente tinha que tentar achar um jeito de tentar organizar aquela bagunça que estava, né. Então um gestor comercial mais ou menos tem que ter essa noção, né. Então a gente começou a atuar, só que aí eu comecei a atuar nos resgates mesmo, né, em tirar as pessoas, que foi o que eu foquei, né, era em salvar vidas de animais, salvar, a gente costumava dizer do nosso grupo lá, né, que ninguém ficava para trás. Então a gente ia, a gente tentava tirar, a gente fazia de tudo para tirar as pessoas de dentro da casa, porque as pessoas não queriam sair de dentro de casa, com medo, né, que levasse o resto das coisas que sobraram. E a gente ficava com pena, porque via que não tinha sobrado nada, mas aquelas pessoas queriam cuidar daquilo que sobrou, sabe? Era emocionante, assim, sabe? E a gente tinha que estar negociando com essas pessoas, convencendo essas pessoas, né? Então, tem alguns casos, tipo do Lorenzo, lá que eu fui lá, tentei tirar o guri do pai e da avó, não consegui, acionei o poder público, né, para que fizesse alguma coisa, a criança estava em risco, né? Os adultos não querem sair, tudo bem, né, a opção deles, mas as crianças, acho que a gente tem que resguardar as crianças. Então são vários casos que aconteceram, que aí eu comecei a, tipo, não, meu foco vai ser a linha de frente, e foi o que eu fiz. Inclusive, a nossa equipe tem umas imagens que o Leandro nos mandou, né, Leandro, sobre essa atuação que você fez durante esse período. Então, eu quero que tu nos conte, assim, um pouquinho o detalhe dessas fotos. A gente vê que são várias pessoas te ajudando também, tu ajudando outras pessoas. Conta pra gente, assim, o que tu fez durante esse período. Então, a gente era meio difícil, né, em alguns momentos. A gente ficava até frustrado em não conseguir fazer mais, porque a gente não tinha equipamentos, a gente não tinha roupa de mergulho, a gente não tinha barcos, a gente tinha que estar pedindo barco emprestado, motor de barco emprestado. Teve um dia que eu consegui um motor de barco emprestado para o nosso barco, tinha quebrado, do Exército. Não tinha nem gasolina, né? Não tinha nem gasolina, então era tudo doações. Então nesse dia eu fui lá, aí liguei para um sargento amigo meu, ele negociou com o sargento que estava de plantão, olha, o cara é de confiança, pode liberar o motor para ele, sabe, essas coisas assim. Então fiz a atuação, trabalhamos o dia todo, fomos até as 10 da noite, e aí fomos lá, devolvemos o motor intacto por Exército, né, agradecemos tudo,
né? Mas é aquele negócio, tudo era muito difícil, né? Para conseguir um barco, para ir resgatar pessoas, era uma dificuldade. Teve um dia que um amigo meu conseguiu um barco emprestado para nós também, lá na Zona Sul, lá na Avenida Guaíba. Então a gente estava lá no Maitá. A gente saiu de lá, pegamos um caminhão da CE emprestado. Nossa. Para ir, até acho que tem uma foto que eu te mandei. Para ir lá, resgatamos o barco, botamos o barco, consertamos o barco. No outro dia, passamos uma madrugada toda consertando o barco. E no outro dia, para estar nos salvamentos. E é tão bonito, né, Leandro, de ver que um momento de caos como esse, a gente olhava, eu moro em São Leopoldo, mas a minha cidade também foi bem destruída, a gente olhava para todos os lados do cenário de destruição e ao mesmo tempo tu via na beirada da faixa as pessoas pregando barcos, as pessoas se ajudando, né? Foi bem essa história que tu nos trouxe de gente atravessando a cidade para poder ir atrás, para poder salvar nem a sua família, mas salvar pessoas que nem conheciam. Tem gente que atravessou o país, né? Tem gente que saiu de outros países para vir para cá. Teve um cara que veio do Chile de carro para ajudar aqui. Teve um outro, o Jefferson, que veio de Minas Gerais, sozinho no carro dele, botou equipamento e veio, né? Tem um outro rapaz também, ele veio do Chuí, trouxe um monte de roupa de neoprene para nós, equipamentos, coisas que a gente o tempo todo eu postava nas redes sociais que eu estava precisando, né? Preciso de roupa de neoprene, porque assim, tinha dias de frio extremo, Sim. Dentro daquela água gelada, e água podre, né? Uma água podre, gelada e frio, né? Então a gente sofria muito. De noite, né? De noite. Então teve um dia que eu peguei aquela jardineira, que é uma roupa que fica inteira assim, de um amigo meu que é da Polícia Civil, que hoje está no Paraná, o Ivan. Fui lá na casa dele de madrugada, peguei a roupa emprestada com a mãe dele para mim conseguir trabalhar, porque não dava, as roupas não davam conta. Eu não e tinha não mais... secava, né? Não secava, eu não tinha mais, eu não tinha roupa, eu não tinha água no meu condomínio para poder lavar minhas roupas. Então eu já não tinha mais roupa para usar. Tipo assim, eu saía de casa às 5, 6 horas da manhã, chegava às 10, 11, 2 da manhã, dependendo do que a gente estava fazendo. Eu dormia 2, 3 horas por dia, às vezes 4, né? E quando eu dormia, quando a gente não virava, né? E eu até me emociono porque tu saía de casa sem saber se ia voltar, mas tu saía com a vontade no coração de salvar pessoas. Né? Saudade. Uma loucura aquilo. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu não consigo me enxergar vendo aquele Leandro de fora. O Leandro brincalhão, pagodeiro, né, gestor comercial, né, no momento de trabalho é sério, né, então essa coisa assim, só que eu nunca tinha me visto desse lado fazendo esse tipo de coisa, me colocando a minha vida em risco para salvar as pessoas, os animais. E teve algum momento assim que tu pensou em desistir no meio, porque foram muitos dias, né? Como tu mesmo falou pra gente, foram mais de 15 dias dentro da água ali. Sim. Teve algum momento que tu pensou assim, não vou conseguir mais? Teve. Teve dias que o cansaço do corpo era extremo, extremo, extremo. Porque é um desconforto, né? Passar o dia todo dentro de um barco, né? Dirigindo, aquela tensão, sabe? Porque tu tá com pessoas, tu tá com vidas ali dentro. Né? Em alguns momentos as pessoas não sabiam nadar, então tu não sabia o que podia acontecer. Então tu tinha que estar preparada para tudo, aquela tensão, sabe? E eu não tinha um preparo de bombeiro para salvar essas pessoas. Eu sei me salvar. Até para subir alguém num barco é todo um processo muito difícil, Sim, né? é tudo muito difícil, porque a pessoa vai subir de um lado, tem que ir para o outro, né? Em alguns momentos tinha que travar o barco, quando é uma pessoa muito obesa, então era muito mais difícil, né? A água até o pescoço, então tu não tinha como dar impulso, tu tinha que achar um banquinho não, um morrinho, um portão que tivesse como botar um pé, sabe? Às vezes andar por cima dos telhados das casas, para quebrar o telhado das casas, para tirar as pessoas, tirar os animais, né? Que foram alguns casos. Às vezes tu tinha que arrombar uma casa, aquele bicho estava desesperado, sozinho, e a gente passava, via aquele animalzinho sofrendo, dizia, não vamos deixar esse bicho aí. Parava, entrava, arrombava a porta, quebrava a janela, para salvar esses animais. Então, teve alguns momentos que eu pensei assim, gente, eu não aguento mais. Aí eu ia para casa, descansava, e digo, mas eu não posso ficar em casa. Não posso ficar aqui. E é bem esse sentimento, né, de ninguém fica para trás, que inclusive tu tem uma outra história para nos contar, porque a enchente, ela trouxe marcas, ela deixou marcas na cidade, deixou marcas nas casas das pessoas que foram destruídas, mas tem uma marca muito especial que deixou em ti também, né, Leandro? Conta pra gente a história da tua tatuagem. Então, nós temos um grupo, né, que é o grupo do pessoal dos resgates lá, que montou um grupo lá, e aí surgiu a ideia de fazer uma tatuagem
né, em homenagem, uma coisa pra gente, uma coisa que foi marcante na nossa vida. Para mim, uma coisa que vai marcar o resto da minha vida, né? Então, o pessoal definir um desenho, a grande maioria fazia a mesma tatuagem, né? Então, eu fiz uma tatuagem do lado A gente direito. vai fazer um barulhinho agora por causa do microfone, mas se tu puder mostrar pra gente a tatuagem. E seguindo o nosso lema, né, que era ninguém fica para trás. A gente vê, né, duas mãos ali. São nuvens, né? Nuvens e a chuva. Sim. A gente jamais pensou, né, Leandro, que ia passar por isso. Raios mas... ali, né? Tem os desenhos dos raios. E o que tu aprendeu com isso, Leandro? O que eu aprendi, gente? Que a gente tem que ajudar o máximo que puder. Ou às vezes, se tu não pode fazer nada, um pouquinho que tu fizer, em algum momento vai ser muito bom. E vai ser muito. Porque eu costumo dizer assim, gente, eu não tenho condições físicas de ajudar. Ok, mas tu tem uma internet na tua frente. Tu tem um poder na tua frente. Né? Vamos divulgar. Tu não gosta de divulgar? Faz um Pix para alguma instituição, para alguém que possa ajudar. Compra alguma coisa, faz alguma doação, né? Manda alguma roupa, manda algum mantimento que tu não tem em casa, que tu sabe que tu não vai comer. Sabe? As mínimas coisas que as pessoas podem fazer, para algumas pessoas que estão recebendo, é muito. A rede de solidariedade foi muito grande, né? E mesmo assim o pessoal ainda está sofrendo. Semana passada ainda fui para o Sarandi ajudar na limpeza de uma casa, sabe? As casas ainda estão muito destruídas, né? As pessoas estão precisando de muita coisa. Isso não acabou. Então, às vezes, uma panela que para mim não serve. Mas para aquele que perdeu tudo, vai ser onde ele vai fazer comida por um bom tempo. Então, o mínimo que tu fizer, para muitos, é muito. E como é que tu percebeu, Leandro, assim, a importância dos voluntários? A gente sabe que os voluntários, eles sempre fizeram a diferença na sociedade, né? Porque muitas vezes o trabalho é feito pelos voluntários. Existem muitas ações que são os voluntários que desenvolvem e só eles. Então, nesse momento, assim, como é que tu observou a importância? Porque a gente via voluntários, como tu mesmo falou, atravessando o estado, atravessando o país, né? Atravessando até saindo do seu país de origem para vir para o Brasil ajudar. Uma galera de São Paulo que vieram de um caminhãozinho de São Paulo para cá. O Heron e a turma dele vieram de São Paulo. Eles encostaram um caminhãozinho, ficaram numa igreja, acampados na igreja, né, e ajudaram muito, muito nos resgates. As pessoas que mais se empenharam, eu fiquei impressionado assim, da força que esses caras tinham de ajudar a gente. Isso me dava mais força. Pô, o cara atravessou o estado, atravessou o país para vir ajudar. Saiu do seu conforto. Saiu do seu conforto, largou a empresa. Teve um que foi demitido porque veio pra cá. Nossa. Entendeu? Então, assim, por que eu vou ficar em casa? Eu tenho saúde? Eu sou um cara forte? Não, eu não vou ficar em casa. Isso me dava mais força ainda. Então, assim, essa turma veio e quebrou o caminhão. A gente fez uma rede de ajuda para tentar arrumar o caminhão, porque era um caminhão emprestado que eles estavam. Nossa. Então, era toda uma questão de um ajudar o outro, né? Um ajudar o outro. Eu postava nas redes sociais. Gente, eu preciso de um motor de arranque pro caminhão tal. Daqui a pouco me chamava, Leandro, consegui, tá aqui, olha, isso dá uma satisfação pra gente, sabe? Claro, muitas coisas que eu tentava e não conseguia, faz parte, né? A gente não consegue abraçar o mundo, eu dizia para as pessoas. Quando eu postava assim, estou no Maitá, no meu celular caía 500 mensagens de endereços para me salvar. Né? Claro, muitos endereços, as pessoas já tinham sido salvas, e eu respondia, eu vou tentar, é muita gente para salvar. Entendeu? Então, assim, era impressionante, assim. E teve alguma história inusitada, assim, que aconteceu contigo durante esse período que tu recorda? Olha, a mais inusitada foi a do meu desaparecimento. Foi assim, eu saí de casa, eram umas 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, para iniciar os resgates. Cheguei lá nos resgates, eram umas 7 horas da manhã. Né, o celular tinha carregado, tudo certo, normal. Pegamos um barco e fomos aos resgates, né? Por volta de umas 3 da tarde, o meu celular caiu na água, estragou, né? Então perdi muita coisa, fotos, coisas que eu tinha. Até aí, normal, acontece, né? A gente tá na chuva para se molhar, a gente costuma dizer, né? E continuei o meu trabalho, né? Saí da água, eram umas 10 horas da noite, 9h30, 10 horas da noite. Desembarquei, eu precisava tomar banho, né? E no meu apartamento não tinha água. Aí fui na casa da minha filha, da minha ex-mulher, da minha filha, então eu sabia que tinha água lá.
tem caixa d'água e coisa. E toquei a campainha, né? Quando a minha filha abriu, entrou em desespero. O pai tá vivo. Aí eu digo, mas claro que eu tô aqui, né? Com esse tirador de sarro, né? Eu acho que eu tô. E aí ela me abraçou. Pai, o que aconteceu? Não aconteceu nada, meu celular estragou, só isso. Não, o barco virou. Como assim? Aí começou toda aquela... Que um barco tinha virado, não conseguiu um contato comigo, né? Falar com uma pessoa de parada no hospital, e aquela história toda. E era das 3 da tarde até as 10 da noite, não conseguiam contato comigo. Aí começaram a postar nas redes sociais que eu tava desaparecido. Depois eu te mando a publicação. E aí foi aquela coisa, começou a crescer e divulgar. E a minha outra filha, que estava no Rio de Janeiro também, estava desesperada, entrou em pânico. Aí a gente fez uma videochamada, ela, coitada, ela chorava, né? Mas, né, são coisas, eu contei, gente, eu tava em resgate, eu tava em operação. A adrenalina da gente não deixa a gente parar, né? E imagino que tu só ficava pensando nas pessoas que tu tinha que salvar ainda. Sim, eu não ficava pensando na consequência, fiquei sem bateria no celular, estragou o celular, depois eu resolvo, né? Depois eu dou um jeito. Então, essas coisas, assim, impressionante, assim, e a força que a internet tem, né? É impressionante. Amigos meus de São Paulo, que às vezes uns que nem tinham rede social ficaram sabendo de mim, entendeu? Meu diretor lá em São Paulo viu a publicação. Sabe, umas coisas muito loucas, né? Mas acontece. Felizmente, né, a tua história ela teve um final feliz. A gente sabe que muitas pessoas não conseguiram voltar para casa, muitas pessoas ficaram desaparecidas, perderam a vida. Infelizmente, a enchente ela trouxe essas marcas para nós, né? E a gente tem que aprender com isso, né, Leandro? Muitas pessoas ainda não conseguiram se recuperar, né? Então a gente tá tentando ajudar, e depois que terminou os resgates, a gente seguiu um trabalho de voluntário ajudando as pessoas da Vila Farrapos lá, com marmitas, com distribuição de mantimentos, roupas, cobertores, né? Aí a gente começou, né, a tentar desenvolver uma questão de móveis, de tentar conseguir móveis para as pessoas não conseguir apoio, não conseguir ajuda. Então a gente teve que meio que parar, né, com as operações, né? Até porque as pessoas já estavam... Questão de marmitas, né? Teve um dia que a gente distribuiu quase 2.300 marmitas. Né? Então, a minha família tem um prédio comercial lá dentro da Vila Farrapos, minha mãe tem. Então, a gente usou como um QG, né? Para ajudar a população, né? Distribuição de mantimentos, coisa. Então, foi uma coisa que a gente ficou mais ou menos, acho que uns 15, 20 dias aí, um pouco mais, talvez. Tu me contou sobre esse grupo de São Paulo ali, que inclusive te motivava a querer resgatar mais e trabalhar mais ainda, te dava inspiração. E ao mesmo tempo tu também inspirou teus filhos, né? Porque eles também participaram desse movimento. A minha filha, né, ela indo, né, comigo em alguns momentos, aí ela começou a trabalhar no voluntariado, adorou, estava até poucos dias trabalhando num canil, num abrigo de animais. Né? Então ela até trouxe um animal para casa, né? Aí tá lá com o bichinho de resgatado lá, né, da enchente, né, que foi perdido, não acharam o dono, e ela acabou, tinha maus tratos também, aí ela acabou cuidando, se afeiçoou com o bichinho e levou para casa. E ela trabalhou muito tempo no apoio, né. O meu filho também, a gente passou algumas madrugadas trabalhando, ele ajudou bastante também. Como então, que é para eles? Como que é para eles ver o pai assim como um herói? Porque tu foi um herói, né? Tu foi um herói não só para eles, mas para todas essas pessoas que tu salvou, ou salvou os seus queridos, né? Foi emocionante, assim, sabe? As minhas filhas são super reservadas, né? Eu sou bem espalhafatoso, né? Publico as coisas, né? E elas não, são muito reservadas, né? E a minha filha mais velha, que está morando em São Paulo hoje, publicou Meu Pai, Meu Herói, sabe? E aquilo, quando eu olhei aquela publicação, eu desabei, sabe? Desabei a chorar, acho que aquela coisa também, aquela tensão toda. E a gente ficou mais de um mês sem se ver, ela tentando vir para Porto Alegre, não conseguia aquela questão toda dos voos e coisa. Ela conseguiu um avião, né, desceu em Canoas, eu fui buscar ela no shopping, e quando eu vi ela assim, sabe, que aí, quando ela me viu também, a questão toda que aconteceu, do meu desaparecimento, tudo foi muito emocionante, assim, sabe, foi um momento que eu chorei bastante. Assim. A gente não devia ter passado por isso, né, Leandro? Mas a gente aprendeu, inclusive, a se unir como pessoas, né? Porque a gente viu as pessoas pobres, as pessoas ricas, todos no mesmo barco, não tinha literalmente. diferenciamento de pobre, rico, sabe? No grupo que a gente estava lá, tinha alguns momentos que chegavam com umas pessoas com os carros novos, né? Buscando marmitas. E, pô, olha ali, eu digo, não, gente,
gente não pode diferenciar ninguém aqui, a gente não sabe da história de ninguém. A gente tem que ajudar todo mundo que vem pedir ajuda. Não me interessa se a pessoa está com um terno ou está de chinelo, está num carro novo ou está numa carroça. Nesse momento, para nós, a gente precisa ajudar, dar apoio. Então, uma das coisas que a gente tentava ter essa conscientização, porque todo mundo foi muito afetado, né? Muitas empresas faliram, muitas empresas, infelizmente, não conseguiram reabrir. Então, a gente não sabe a história dessas pessoas. Então, eu tenho amigos meus que faliram, né? Infelizmente, não conseguiram se recuperar. Então, a gente tem que ter essa noção. A empresa que eu trabalho foi severamente afetada, né? Ela fica do lado da Estação Farrapos ali. Então, eu passei de barcos algumas vezes pela empresa, fiz alguns vídeos, mandei pro meu diretor, olha a situação que tá, sabe? Era de chorar, assim, sabe? E é uma empresa na área de publicações. Nossa, papel. Então, não sobrou nada. Nada. O prejuízo foi milionário. E a gente sabe, né, Leandro, que ficam as marcas, fica o aprendizado. Mas como que é olhar para trás, assim, e ver todas essas vidas que tu salvou? Vidas de pessoas, vida de animais? Olha, dá uma satisfação, sabe? Muito boa. Em saber que eu fiz a diferença para muitas pessoas. Inclusive, até numa das postagens, daquelas postagens que eu estava desaparecido, né? Depois já tinha passado tudo, né? Eu olhei assim, o cara... eu acho que esse aqui me salvou ontem, ele tá vivo, sim. Eu digo, sou eu. Nos comentários ali, sabe? Então, sabe? É legal isso aí, sabe? Esse dia eu encontrei algumas das pessoas, porque naquela correria tu não consegue gravar muitas pessoas, né? Mas encontrei no restaurante uma das pessoas também que eu ajudei, que eu resgatei. Estava almoçando no restaurante, a gente sentou, conversou, bateu um papo, né? Então, tem alguns momentos algumas amizades que vão ficar, né? Pro resto da vida, né? Tem essa parte, assim, que é satisfatória, assim, sabe? E se tu pudesse definir o voluntariado em uma palavra, qual seria? Olha, acho que é amor. Porque tu não vai fazendo nada, não parte de voluntariado, se tu não tiver amor ao próximo, amor à região, amor à tua pessoa, amor a teus familiares, sabe? Amor à vida. Eu acho que é essa palavra. O tempo passa voando, né? Com tantas histórias para contar, tantas coisas que a gente vê, tantas coisas que a gente aprende. Mas agora, chegando ao finalzinho já da nossa conversa, Leandro, eu quero que tu nos deixe um recado para quem está nos assistindo. Fale sobre a importância, porque a gente sabe que, embora a situação da enchente tenha passado, fica o pós. Então, o trabalho do voluntário vai ser essencial por muito tempo. Acho que assim, o principal é manter a rede de apoio, né? Muitos lugares se desmobilizaram, né? Que é normal, as pessoas têm que voltar para suas vidas, né? Eu também voltei, né, praticamente parei. Final de semana eu ajudo numa limpeza ou outra, né? Porque é mais difícil, né? Então as pessoas acabam voltando para suas rotinas, mas a gente está num estado muito precário ainda, né? Infelizmente o Estado não consegue ajudar todo mundo, então acho que as pessoas que podem ajudar, que estão de fora, que têm condições de ajudar, vamos lá, tem 2 geladeiras em casa, só está usando uma, doa, sabe? Tem 2 fogões em casa, não está usando um, doa. Armários, as pessoas precisam voltar para suas casas. Os abrigos foram, a grande maioria dos abrigos foram descontinuados. E essas pessoas ainda não conseguiram voltar para suas casas. Muitas pessoas. Não são poucas. Então o pessoal acha que acabou. Não acabou ainda. Tem muito trabalho pela frente. Tem muita coisa para fazer. E aí só a rede de ajuda que pode fazer alguma coisa. E assim como tu ajudou, todo mundo pode ajudar. É verdade. Leandro, muito obrigada por compartilhar a tua história conosco. Parabéns por todo esse trabalho lindo que tu desenvolveu. Todas essas pessoas, essas vidas que tu salvou, tenho certeza que não vão esquecer, nunca vão esquecer. E vai ficar essa marca, esse legado teu para os teus filhos também. Obrigado. Então, esse foi o Leandro compartilhando a história dele conosco, essa história de amor, essa história de esperança, porque foram os voluntários que nesse período mais difícil que todo o Estado passou, nos devolveram a luz, nos devolveram a esperança. E por isso que cada vez mais as pessoas devem se inspirar nesse movimento, que ele não acabe nunca, e assim como o Leandro, que outras pessoas se inspirem a isso também. Então, o Trajetórias de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!